Olá, sejam bem-vindos à nossa próxima palestra. Nós vamos ficar agora com a Aline de Rosa. A Aline é mãe do Gabriel, de 3 anos, e da Amanda, de 2 anos. Ela é pesquisadora com foco na primeira infância, é advogada por formação e educadora parental por paixão. É certificada pela Positive Discipline Association e atualmente cursa o ciclo de introdução à antroposofia na Sociedade Antroposófica Brasileira. É idealizadora do curso Acolhedora de Mães, da mentoria Mãe que Quero Ser, além de dar palestras e workshops pelo Brasil. O tema da palestra da Aline é a influência dos estilos parentais no comportamento alimentar da criança. Espero que todo mundo assista a palestra com bastante atenção, é algo muito importante quando a gente trata de dificuldades alimentares e até breve! Olá! Bem-vinda ao Conalco! Espero que você esteja aproveitando todo esse conteúdo incrível que tem sido compartilhado por aqui nesses dias. Eu sou a Aline de Rosa, mãe do Gabriel, de 3 anos e meio, e da Amanda, de 2 anos e meio. Eu sou formada em Direito, sou advogada, e comecei a me aprofundar nos estudos da maternidade quando eu engravidei do meu primeiro filho. Toda aquela transformação que eu comecei a sentir, quis extravasar para o mundo. Foi então que nasceu meu canal no Instagram, Mãe que Quero Ser. Toda aquela troca com outras famílias, com outras mães que viviam a mesma situação que eu, se intensificou. Eu comecei a perceber que isso era uma paixão, que o que antes era hobby, agora me movia. Eu tinha um propósito de vida. Assim, eu me formei como educadora parental e criei o meu curso, o Acolhedora de Mães. Mais de 1000 pessoas já passaram pelos meus atendimentos individuais, os meus cursos online, workshops e palestras pelo Brasil. A alimentação é um dos grandes pilares da minha vida e, por isso, ele é inclusive um módulo do meu curso Acolhedora de Mães. Se alimentar bem, de forma equilibrada, saudável, faz parte do desenvolvimento infantil. Na palestra de hoje, vamos falar como que os estilos parentais, ou seja, como que nós, pais, educamos os nossos filhos e influenciamos e desenvolvemos seus hábitos alimentares e até mesmo as suas escolhas na fase adulta. A alimentação vai além da nutrição. A gente não está falando apenas de fazer uma dieta equilibrada para que a criança ganhe peso e altura e atinja os seus marcos de desenvolvimento como esperado. Além disso, o alimento possui uma natureza suprassensível, pouco falada e muito importante para o desenvolvimento do ser humano como um todo. Além do aspecto físico, a alimentação impacta no desenvolvimento social e emocional da criança. Os alimentos têm o poder de estimular ou inibir as forças próprias de cada individualidade. Então, dependendo do que você come, do que o seu filho ingere, nós podemos estar intensificando o que ele tem de bom e trazendo à tona a sua essência, os seus dons, também através da alimentação. Na infância, o gasto de energia vital é muito intenso. As crianças estão em constante processo de aprendizado. A forma como se relacionam com os outros, com o mundo, com si mesma, o falar, o andar, o pensar, tudo isso vai desgastando essa energia vital dela. E a alimentação é uma das formas de repor essa energia, além do sono de qualidade e de uma rotina e ritmo adequados para cada fase de desenvolvimento. Sabemos que a maneira como nos alimentamos vem mudado com o passar das últimas décadas, principalmente. Com o afastamento das mulheres do lar, quando elas saíram para o mercado de trabalho, nós começamos a mudar a forma como nos alimentamos. Comer em família, todos sentados à mesa, como um ritual, começou a ficar cada vez mais escasso. Recorremos a refeições rápidas e práticas. Deixamos de cozinhar dentro de casa. E isso vem afetando a forma como nos desenvolvemos com o passar dos anos. É importante resgatarmos toda essa essência, esses valores, esses rituais que foram ficando em desuso com o tempo. Esse resgate começa em casa. O que você tem feito para ensinar essas importantes habilidades para o seu filho hoje? Como vocês se relacionam com a comida? É principalmente na infância
no primeiro setênio, de 0 a 7 anos, que os hábitos alimentares são influenciados e formados, e eles irão nos acompanhar provavelmente por toda uma vida. Então, nós adultos, os pais principalmente, têm grande influência nesse desenvolvimento. Além dessa influência externa que vem do ambiente, do social, do colégio, de parentes próximos, há também características inatas que vão influenciar os gostos da criança em relação ao alimento. Então, vamos analisar rapidamente a diferença entre as características que já herdamos, que existem dentro de nós e influenciam a alimentação, e aquelas que são adquiridas ao longo do nosso desenvolvimento, em especial na primeira infância. Vamos pensar que somos como um iceberg. E aqui, embaixo do mar, onde ninguém vê, está o nosso temperamento. O estudo do temperamento é muito antigo, data desde o século XIX. Os gregos já estudavam isso como uma forma de compreender o ser humano. Ele é dividido em 4: o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Esses temperamentos nascem conosco, é uma característica herdada dos nossos pais e nos acompanham por toda uma vida. Então, só para exemplificar, eu, por exemplo, sou do temperamento colérico. Isso significa que eu tenho muita ação, muito movimento para a vida, eu sou do fogo. E também significa que eu sou muito explosiva e impaciente. Eu já conheço as características do meu temperamento. Se eu deixasse ele aflorar e me dominar, eu não me relacionaria muito bem com as pessoas, não é mesmo? Então é claro que não somos compostos só de uma característica inata e imutável. Temos também o que está aqui para fora, que é a nossa personalidade. É isso que o mundo vê. É isso que as pessoas que convivem conosco veem. E é a personalidade que está sendo formada e desenvolvida durante o primeiro setênio de vida da criança. Já é sabido e comprovado cientificamente que o cérebro está construindo centenas e milhares de sinapses ao mesmo tempo. Esse movimento de construção é intenso entre 0 e 7 anos, ainda mais intenso até os 3 anos de idade e nunca mais se repete. Então temos aí uma janela essencial para desenvolver a personalidade dos nossos filhos. Essa personalidade sofre influência do temperamento, que é nosso. Então, por exemplo, eu quando era criança era mais animada, mais enérgica. Claro, minha personalidade recebia influência do temperamento, mas também ela foi se moldando conforme as experiências de vida que eu vivi, a educação que eu recebi dos meus pais, da minha avó, que morou comigo na infância, e assim ela foi se moldando ao longo da vida. Sendo assim, os adultos têm sim um importante papel no desenvolvimento da personalidade das crianças, inclusive no que se refere aos seus hábitos alimentares e nas escolhas que ela vai fazer na vida adulta. Ela será um adulto que fará escolhas conscientes, saudáveis, ou ela não vai se preocupar com a alimentação, vai comer sem presença, vai comer sem vontade ou vai comer demais? Como será esse adulto? É muito determinado aqui, na primeira infância. Vamos nos aprofundar na palestra de hoje, não no estudo dos temperamentos, mas sim aqui, onde nós podemos influenciar. Como os estilos parentais, ou seja, como a forma que educamos os nossos filhos, irá influenciar os hábitos deles no futuro. Logo adiante, vamos falar quais são os estilos parentais, dentro do estudo da disciplina positiva, para que você identifique qual é o seu. E então, depois disso, falaremos como cada estilo parental influencia na alimentação da criança, quais são as características que cada pai, dentro do seu estilo, costuma ter no momento da refeição. Os estilos parentais é um importante aspecto para nos autoconhecermos. É claro que cada ser humano é um complexo de mistérios que a gente jamais vai entender como um todo. No entanto, o estudo dos estilos parentais nos ajuda a dar um caminho para esse autoconhecimento. E na medida que conhecemos quais são as nossas habilidades e os pontos fracos que precisamos trabalhar, nos sentimos mais seguros e confiantes na educação dos nossos filhos. Vamos estudar agora algumas características dos estilos parentais para ver com qual você se identifica? Bom, a disciplina positiva classifica os estilos parentais em permissivos,
E na ponta oposta, os autoritários. Estamos falando de extremos, apenas para que a gente possa descrever esse estilo. Não necessariamente você está só aqui ou só lá. Às vezes a gente flutua de um lado para o outro. Vamos falar um pouco das características de cada um para que você possa identificar dentro da sua rotina, do seu dia a dia. Os pais permissivos, eles costumam ter dificuldade de exercer autoridade. Eles são menos exigentes e menos responsivos, o que significa que quando algo errado acontece, ele não somente não exige muito da criança, como ele também não responde ativamente àquele ato. Muitas vezes, o pai permissivo costuma fingir que nem viu e segue adiante. Os pais permissivos também têm dificuldade de impor limites. Dificuldade com limites. Costumam flexibilizar muito. Num instante diz que eram 15 minutos de desenho, depois se transforma em meia hora, depois deixa 1 hora e desiste, deixa a criança lá. No outro dia não pode nada e de novo só pode meia hora. E a criança então tem essa dificuldade de entender até onde ela pode ir. Essas atitudes podem dificultar que esse pai permissivo atue como um exemplo a ser seguido. A criança fica confusa em quais são os limites entre ela e o mundo. Nesses casos, muitas crianças chegam a tomar decisões importantes pela família. Elas decidem que horas almoçam, que horas vai tomar banho, elas decidem quando vão para a cama. Os pais deixam na mão das crianças importantes decisões que cabem a eles. Na outra ponta, temos os pais autoritários. Esses pais autoritários costumam exigir obediência. São pais que estabelecem pouco diálogo com seus filhos. Você obedece e eu mando. Esse é o pensamento. São pais punitivos que acreditam que através do medo e da força vão fazer com que seus filhos se comportem como eles esperam. São normalmente muito exigentes, intolerantes e pouco compreensivos. Costumam reagir com muita rigidez quando a criança se comporta de uma forma inadequada. Bom, falamos de 2 extremos. É claro que dificilmente você estará apenas aqui ou apenas lá. Muitas vezes, para determinadas situações, nós somos autoritários e para outras somos permissivos. Analisando essas características, eu vejo que a minha criação, na minha infância, determinou muito da minha personalidade e, portanto, eu tenho uma tendência a ser mais autoritária com os meus filhos. E essa desconstrução vem sendo feita ao longo dos meus estudos e da minha caminhada na disciplina positiva e também na antroposofia. Qual é o nosso objetivo de vida? Nem estar num extremo e nem em outro. Nós queremos o equilíbrio. Então, nós queremos agir com os nossos filhos com gentileza e firmeza. Queremos ser um pouco disso e um pouco daquilo, no meio da régua. Apenas de forma pedagógica, para a gente trabalhar aqui, vamos chamar esse estilo de democrático. A disciplina positiva não usa essa nomenclatura. Só para a gente poder fazer referência a esse estilo parental, que seria o equilibrado, que não está nem numa ponta e nem em outra. Esse pai, firme, gentil, democrático, ele costuma sempre utilizar a empatia em primeiro lugar. Então, quando ele está diante de uma situação, de um desafio, de uma crise, ele vai analisar como que aquela criança está se sentindo na situação, dentro das capacidades e limites que ela tem de acordo com a sua idade. Então, antes de ter uma reação instintiva, ele reflete: por que ele jogou a comida no chão? Por que ele cuspiu isso no prato? Por que ele só come com a mão? Por que ele recusa constantemente essa cenoura? Ele reflete antes de agir. Com empatia. Costumam ter um diálogo aberto, compartilham soluções. Então, se algo está acontecendo e não está legal, vamos conversar, vamos sentar, vamos ver como que a gente pode chegar numa solução que atenda a mim e a você. Compartilha soluções. Os pais democráticos costumam estabelecer limites claros, com firmeza e gentileza. Muitos combinados são feitos e esses combinados são supervisionados. Então, se uma regra é colocada dentro de casa, essa regra é respeitada, tanto pela criança quanto pelos pais. Isso é supervisão dos limites. Nesse estilo parental, o respeito mútuo é outra grande base.
Diferente dos pais permissivos que delegam essa autoridade para a criança e colocam nela toda a importância no seio familiar, e ao contrário dos autoritários que trazem para si essa autoridade em detrimento da criança, os pais democráticos se baseiam no respeito mútuo. Tanto eu respeito meu filho, quanto ele me respeita. É através do exemplo que eu ensino ele a ser respeitoso. Então, assim, estabelecemos características básicas dos 3 estilos parentais. E como eu disse, você não precisa se sentir somente em um dos extremos. E nem é isso que queremos. Queremos, de novo, controlar o nosso temperamento, controlar as características que herdamos e aquela personalidade que foi sendo moldada ao longo da nossa infância. Não é porque você recebeu uma educação autoritária ou permissiva que você tem que replicar isso na sua família, com os seus filhos. Estamos aqui para nos desenvolver, para aprender, para buscar novas alternativas respeitosas, inclusive na alimentação. Podemos ter sido criados no autoritarismo e nos transformarmos em pais democráticos, exercitarmos a empatia, buscarmos soluções em conjunto, conversar, abrir o nosso diálogo de forma respeitosa. E isso não significa que você está sendo permissivo. É importante saber quais são os seus valores de vida, quais são os seus ideais, o que você quer passar para o seu filho, o que você quer que ele seja quando for adulto. Agora que falamos sobre os conceitos dos estilos parentais, vamos conversar sobre quais características esse estilo vai ter durante a refeição, durante esse momento de alimentação da criança. Vamos começar com o estilo permissivo. Esses pais são aqueles que perguntam para o filho o que ele quer comer. Então, chega na hora da refeição e ele fala: filho, o que você quer jantar hoje? Nós temos a responsabilidade de ofertar o alimento, mas o pai permissivo deixa essa escolha para o filho. Também podem utilizar o alimento como expressão de afetividade. Oferece uma balinha, um docinho, algo não tão saudável para demonstrar o seu amor. Pode oferecer recompensa para que a criança coma e raspe o prato. Ah, filho, se você comer tudo, a gente vai descer para brincar. Ou então, faz uma manipulação emocional, do tipo: ai, você não vai deixar essa comida no prato, né? E as crianças africanas que estão passando fome? A gente não pode desperdiçar essa comida. Come tudo, por favor. O estilo parental permissivo também pode utilizar o elogio como forma de encorajamento. Ai, você comeu tudo! Parabéns, mamãe está muito feliz por você. E também pode ajudar a criança a se alimentar quando ela poderia fazer isso por si mesma. Esses são alguns exemplos que podem acontecer quando um pai permissivo está no momento da refeição da família. E agora, quais seriam as características que um pai autoritário teria durante a refeição? Ele poderia desaprovar quando a criança não come tudo. Ah, filho, eu não acredito que você não comeu o prato todo. Eu não estou feliz. O pai pode usar de força física para que a criança come. Eu tô te segurando aqui, eu não vou deixar que você saia até que você come o último grão de feijão do prato. Esse pai autoritário pode usar de chantagem e punição para que a criança coma além do que ela consegue. Se você não comer tudo, não tem videogame mais tarde. Ou, se você comer tudo, eu te dou aquele chocolate que você me pediu mais cedo. Os pais autoritários também podem apressar as crianças, porque eles são muito controladores. Vamos, termina logo esse prato, tá demorando demais, o que é isso? Não respeita o tempo da criança. Os pais autoritários podem não permitir que a criança explore o alimento, que ela pegue, sinta o cheiro, o sabor no seu tempo. E também impedir que a criança recuse um alimento. Como assim, você não gostou dessa cenoura que eu cozinhei para você? Você come todos os dias? Pode tratando de comer toda a cenoura hoje. E podem acabar acontecendo disputas de poder durante as refeições. Ah, você vai comer a cenoura? Ah, não vou. Ah, mas vai. Não vou, pai, hoje não. Ah, mas só vai sair dessa cadeira quando terminar tudo. E assim, inicia um fluxo de disputa de poder que é um perde-perde. Nenhuma das partes sai ganhando. Entendi, Aline, entendi as características dos pais autoritários, dos pais permissivos. Mas e aí? Como que eu faço para agir com gentileza e firmeza durante as refeições? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente lá no meu curso Acolhedora de Mães, no módulo de alimentação. Essa questão surge constantemente. Meu filho não para na mesa para comer,
ele não aceita experimentar novos alimentos, ele só come um pequeno grupo alimentar, eu não consigo aumentar essa variedade. Como que eu faço? Vamos falar um pouquinho sobre quais seriam as características ideais e dentro da sua realidade, como que você pode trazer isso? Como que você pode implementar na sua casa, se você fica o dia inteiro em casa cuidando das crianças, se você trabalha fora, quais são as refeições que você está presente e como que você pode conduzir de uma maneira saudável, equilibrada e principalmente leve. A gente não quer que a hora da refeição seja uma batalha. A gente não quer assuntos desagradáveis durante as refeições. A gente quer que seja um momento de conexão, de prazer para toda a família. Que a criança veja que a gente se alimenta com prazer, que a gente se alimenta com saúde, que a gente dá importância e um significado especial para esse momento. É isso que a gente precisa resgatar. Então, o que um pai democrático, que está ali entre o permissivo e o autoritário, buscando esse equilíbrio, poderia fazer? O pai democrático, ele oferece o alimento, o prato, e não força a criança a comer tudo. Nós, adultos, somos responsáveis por oferecer uma variedade alimentar de texturas, de sabores, de cores, de fontes de nutrição. Nós é que devemos montar o prato da criança e oferecer isso para ela. Claro que dependendo da idade da criança, a partir de 2, 3 anos, você pode até dar uma escolha limitada, que é uma ferramenta da disciplina positiva. Filho, hoje você gostaria de comer cenoura ou beterraba? Ambos são legumes, então você pode dar essa escolha para ele. Ah, hoje eu quero beterraba. E se ele disser nenhum dos dois, que isso acontece, você pode dizer beterraba ou cenoura. Nenhum dos dois. Beterraba será. Se a criança não escolhe, você coloca no prato e faz a supervisão do seu combinado. Você deu a escolha, ele não quis escolher, então você escolheu por ele, segue adiante. O pai democrático tem rotina alimentar. As refeições têm os seus horários e locais para acontecer. Aqui em casa nós temos duas opções. Ou a gente come na bancada da cozinha, todos juntos, cabemos lá, ou na mesa da sala. Então, os lugares para se alimentar são demarcados. Ninguém come ao redor da casa. Por quê? A convivência durante a refeição é importante. Então, todos estão juntos, observando o que o outro está comendo, como está comendo. Existe essa convivência social que eu falei no início, que é um dos fatores importantes da alimentação. Existe um desenvolvimento emocional também, por exemplo, aprender a esperar. Quando todos comemos juntos, um não desce da mesa assim que acaba. Espera que todos terminem. Claro que eu não vou exigir que uma criança de 2 anos e meio, 3 anos e meio fique 4 horas na mesa. Eu não vou demorar todo esse tempo. A gente trabalha essa paciência dentro da capacidade e limitação deles. Mas é importante ter rotina e um local para que a criança se sinta segura e esteja presente na alimentação, que ela entenda o significado dessa refeição. Os pais democráticos não restringem a dieta da criança de acordo com o que ela está ou não comendo naquele momento. É super comum a criança passar um tempo sem comer determinado alimento. Por exemplo, o Gabriel sempre gostou de banana e passou 6 meses sem comer banana. Não adiantava ser amassada, batida com leite, inteira, não ia. A banana não entrava mais. Eu não deixei de comprar banana, a banana não deixou de aparecer no prato dele, ela fazia parte, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, da sua refeição, da sua convivência familiar. E eis que ele voltou a comer banana do dia para a noite. Isso acontece e por isso não podemos restringir o cardápio. O pai democrático permite que a criança coma no tempo dela. Por vezes, eles demoram 20 minutos para comer e muitas vezes de 5 a 10, depende do seu apetite, do seu entusiasmo, da sua atenção no momento presente. A gente reserva um tempo adequado para que essa alimentação aconteça. Eu sei que isso não acontece todos os dias, às vezes o dia está mais corrido e tudo bem, mas é importante termos esse conceito em mente para que a gente possa aplicá-lo na nossa rotina. O pai democrático não associa a comida com sentimento. A comida ela não é utilizada como forma de equilibrar as crises e as questões emocionais da criança. Ai, você está tristinho? Toma esse chocolate, você vai se sentir melhor. Isso é uma associação equivocada. A comida tem que ser encarada como qualquer outra atividade do dia. Assim como brincar, dormir, escovar o dente, tomar banho, come. Com naturalidade, com leveza. A gente não precisa ficar ao lado da criança, olhando para o prato dela e falando, come macarrão, agora come a carne moída. E o alface, não vai comer não? Não está gostoso? A gente pode deixar que a criança coma do seu jeito, no seu tempo. É tão curioso que quando você dá esse espaço, você começa a notar
o paladar e as preferências que vão se desenvolvendo ao longo da infância. Eu, como tenho 2 filhos, consigo ver isso nitidamente. O Gabriel costuma começar sempre pelos legumes e verduras e depois ele vai para o carboidrato e para a proteína. E isso é uma característica dele. Às vezes eu fico angustiada pensando, meu Deus, ele vai terminar o jantar comendo só cenoura? Ele vai passar fome de noite. Mas não, ele vai ali, pega um pouquinho do carboidrato e talvez ele não precise naquela noite do arroz e feijão que estava no prato. E eu respeito a escolha dele. Já a Amanda, ela é a menina do carboidrato. Você bota arroz, feijão, purê, tudo vai primeiro. E por último os legumes. E por último ainda a proteína. E assim você percebe como cada indivíduo se desenvolve dentro das suas características herdadas e das sociais do ambiente que ele vai recebendo ao longo da sua infância. Outra característica importante do pai democrático é trazer as crianças para o momento de preparo do alimento, de arrumação da mesa, dar uma atividade, uma responsabilidade para essa criança, compartilhar. Lembra que a gente falou das características do pai democrático? Como o diálogo é aberto, as decisões são compartilhadas e também as atividades de casa e as funções são compartilhadas. Agora que identificamos como que os estilos parentais atuam durante a refeição, vamos ver quais poderiam ser as consequências, tanto do estilo parental permissivo e autoritário quanto do democrático. Bom, os pais permissivos e autoritários tendem a querer controlar a quantidade de comida que a criança vai comer, porque acredita que sabe quanto que ele tem que ingerir em cada refeição. E isso tira da criança a sua autonomia, tira da criança a questão da sua saciedade. Ela começa a ter dificuldade de identificar quando que ela está saciada, quando que ela está satisfeita, porque ela não tem permissão de parar de comer quando ela está nesse momento. Sendo assim, os pais permissivos e autoritários podem gerar hábitos alimentares muito parecidos. Com uma dieta menos controlada por parte dos adultos, a criança pode ingerir maior quantidade de gorduras, açúcares, doces e isso faz com que o seu paladar fique viciado. Então temos paladar viciado. Pode acontecer também um ganho de sobrepeso cedo. Muitas crianças hoje já são diagnosticadas com obesidade, com excesso de peso, e isso é muito perigoso para a infância. Então temos excesso de peso. Elas podem vir a fazer mais escolhas alimentares na fase adulta, justamente porque tiveram um cardápio alimentar muito restritivo durante a infância. Então temos mais escolhas. Como eu disse anteriormente, uma outra questão que é extremamente importante é ela não conseguir identificar os seus sinais de saciedade, e isso pode gerar compulsão alimentar na fase adulta. É muito comum vermos isso na nossa geração. A gente come constantemente muito mais do que a gente aguenta. Fomos criados assim, tomando aqueles abridores de apetite, né? Porque os pais acreditavam que a gente não comia o tanto que deveria. Então a gente cresce sem saber qual é o nosso limite. Outra questão muito importante que a antroposofia traz é que um desequilíbrio da dieta alimentar e desse sistema todo familiar é que a criança pode ter alterações tanto de comportamento quanto de pensamento. Na medida que os alimentos não nutrem somente o nosso corpo, nutrem a nossa essência, a nossa alma, quando eles estão em desequilíbrio ou quando o momento da refeição é extremamente conflituoso, isso pode gerar na criança várias questões internas, intrínsecas, que ela vai carregar no seu inconsciente. É muito comum nas mães que eu recebo, nós termos que fazer essa análise em relação ao momento da refeição para entender o mau comportamento. Muitas chegam dizendo que o filho está estressado, que o filho está tendo muita crise de comportamento, e quando a gente vê, podemos resolver boa parte disso durante a refeição, com o ato de alimentar, de nutrir em paz, com leveza. Mais um ponto que pode acontecer é a diminuição da vitalidade da criança. Ela tem menos movimento de ação para o mundo, menos vontade de estar atuando no mundo. E além disso, pode causar algumas desordens, como déficit de atenção e hiperatividade. Olha como é importante a forma como a gente alimenta os nossos filhos. Não só com o que, mas como. Como eu disse no início da palestra, a alimentação é um importante pilar para a minha família. E por isso eu busco, desde a introdução alimentar das crianças, desde os 6 meses da primeira refeição que eles fizeram, aplicar todos esses conceitos.
E claro que independente de a gente dar o nosso melhor, as crianças irão apresentar naturalmente os seus desafios de comportamento, faz parte do desenvolvimento deles. E temos que saber que isso vai acontecer. Eu queria compartilhar com vocês uma situação curiosa que aconteceu com o Gabriel quando ele tinha 3 anos. Ele sempre comeu bem, sentou na mesa, nossa rotina e ritmos são bem estabelecidos aqui em casa e nunca tive problemas na hora da refeição. De repente, ele começou a não querer mais sentar para jantar. Ele corria pela casa e gargalhava. Ele achava que era uma brincadeira de pega-pega e eu ter que correr atrás dele para colocá-lo na mesa. Avaliando o motivo disso, eu percebi que ele podia estar se sentindo desencorajado a comer. Então, eu passei a convidá-lo para participar do preparo do jantar. Eu coloquei uma cadeira na pia e ele me ajudava a servir os alimentos nos pratos, a colocar no micro-ondas para esquentar, levar até a mesa. Ele era o meu ajudante. Quando ele recebeu essa função e essa tarefa e passou a se sentir incluído nas atividades da casa, se sentir importante e aceito, ele parou de correr e a gente acabou com esse pega-pega antes do jantar. Muitas vezes, pequenas mudanças podem causar grandes consequências positivas na leveza do nosso dia a dia, numa rotina mais fluida, com menos conflitos. Como falamos agora há pouco sobre os efeitos negativos do estilo parental autoritário e permissivo durante as refeições, vamos falar então do pai democrático. Quais são os objetivos de uma parentalidade equilibrada, que busque essa paz, essa leveza durante toda a rotina, em especial durante as refeições? Nós queremos promover hábitos saudáveis, autoconsciência nas crianças, que eles estejam presentes durante a refeição. Por isso, quanto menos distrações, uso de eletrônicos tiver durante esse momento, melhor. Assim, eles vão entender o verdadeiro significado de se alimentar, que não é apenas se nutrir, é uma experiência social, emocional. Nós podemos ensinar sobre paciência, sobre observar o outro, sobre colaboração quando a criança ajuda a colocar a mesa. Ela sente o sabor do alimento, as suas texturas. Você pode aproveitar para ter conversas gostosas sobre o dia do seu filho durante a refeição. Mesmo que você não esteja com fome, ele janta muito cedo. Coloca um pouquinho no seu prato, senta com ele, conversa, puxa assunto. É um momento agradável. Mas não começa a discussão, hein? Nada de briga, de picuinha. Deixe esse momento ser feliz e leve. Lembre-se que a criança está observando muito mais do que você imagina. A forma como a mesa é disposta, os talheres, o copo, como ela está arrumada, a preparação dessa comida, o cheirinho pela casa, aquele aroma tão acolhedor. Quem não lembra quando ia na casa da avó e tinha aquele cheirinho de feijão fazendo, não te remete a memórias tão boas? É isso que a gente quer para os nossos filhos. Além de nutri-los de forma física, a gente quer nutrir a alma deles. Cada uma dessas características, dessas ações, quando a gente coloca amor, são sentidas e percebidas pela alma da criança. Essas impressões ficam gravadas dentro de cada um e eles levam por toda uma vida. Dessa palestra eu quero que você se lembre. Coerência, repetição e ritmo são fundamentais para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. Seja consistente naquilo que você acredita. É claro que podemos abrir exceções, estaremos viajando, por vezes nos alimentamos na casa de outras pessoas, em restaurante, e tá tudo bem. Quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente também se sente seguro para abrir nossas exceções, de acordo com os nossos valores e com as habilidades que a gente quer desenvolver nos nossos filhos. Mas seja coerente. Repita sempre a mesma coisa e tenha ritmo. O ritmo gera saúde. E para terminar essa palestra, eu quero deixar com você 3 dicas práticas que podem fazer muita diferença na sua casa se o seu filho não está comendo tão bem ou se você gostaria de melhorar os hábitos que ele tem agora. A primeira delas é muito simples. Que tal se você começar a colocar um pouco menos de quantidade de comida no seu prato? Sabe por que isso é importante? Porque a criança tem um início, meio e fim durante a refeição. Quando ele tem uma quantidade de comida que ele consegue comer, ele se sente cumprindo uma tarefa, ele se sente conquistando alguma coisa. Do contrário, quando colocamos muita comida e ele come até não aguentar mais e ainda tem um monte de comida no prato e a gente joga essa comida no lixo, nós estamos mostrando qual é o verdadeiro valor dessa comida para ele, mesmo que de forma inconsciente.
Se você precisa dar um encorajamento para o seu filho, se ele está muito disperso na hora da comida, o que é bem normal ali entre 2, 3, 4 anos, quer brincar, quer descer, está impaciente, tente utilizar imagens. Imagens são muito mais efetivas com crianças pequenas do que grandes sermões. Ah, e se você comer esse feijão, você vai ficar forte, vai nutrir seu corpo, você vai ter energia para brincar. A criança não ouve muito isso. Tente usar imagens. Você sabia que o leão come muito e ele é bem fortão? E por isso você tem esse prato na sua frente e você pode ser um leão da floresta. Quando a gente usa imagens, em especial de animais, o efeito é muito positivo. Quando tem cenoura, eu sempre brinco com as crianças. E só quem tem dentinho muito forte, igual o coelho, consegue mastigar essa cenoura. E eles ficam super empolgados para serem coelhos. Outra questão muito importante é observar se a criança está com fome na hora da refeição. Parece tão lógico isso, mas muitas vezes nós não nos atentamos para essa característica. Colocamos a criança para comer 2 horas depois que ela fez a última refeição. Ou então, entre uma refeição e outra, ela beliscou várias coisinhas e não está com o menor apetite. Ainda assim, colocamos ela lá, porque deu o horário, e ela não quer comer. E nós obrigamos a comer e começa toda aquela disputa de poder que já falamos. Observe se seu filho está com fome. Dê tempo a ele. E quando você dá essa liberdade de se autoalimentar no momento dele, você começa a observar de quanto em quanto tempo ele sente fome. Eu tenho 2 filhos e eles são totalmente diferentes nos seus hábitos alimentares, como eu já falei um pouquinho. O Gabriel, mais velho, ele sente fome a cada 3 horas, 3 horas e meia. Não adianta eu colocar ele na mesa 2 horas e meia depois da última refeição. Ele não terá apetite. Já a Amanda é o oposto, ela come muito, em grande quantidade, seu metabolismo funciona muito rápido e ela está constantemente com fome. Então, depois de 2 horas, 2 horas e meia da última refeição, ela já está pedindo comida. Então, eu tento equilibrar o momento de cada um dentro da minha casa. Observe do seu filho também, veja se ele está com fome para comer, porque comer com fome é muito mais gostoso. Espero que essas dicas práticas e todos os conceitos que trabalhamos aqui juntos auxiliem você a construir uma rotina, um ritmo na sua casa que tenha sentido para a sua rotina, de acordo com os seus valores, com o que você quer para o futuro do seu filho, o que você quer para a sua família. Não existe grandes regras de certo e errado. Existe a busca pelo conhecimento para que possamos fazer as nossas escolhas de forma segura. Nos acompanhe nas redes sociais, lá no Instagram Mãe Que Quero Ser. Estamos sempre produzindo conteúdo para que a gente se conecte, para que a gente faça essa caminhada juntas. Muito obrigada por ficar até aqui nessa palestra. Espero te ver logo em breve e aproveite os outros conteúdos que teremos aqui no Conalco. Um grande beijo e te vejo logo em breve.